Esse capítulo, então, no capítulo 18, o meu grande furor se acenderá. O ponto alto deste capítulo é o ataque de Gog, que provoca a ira de Deus. E Jeová, então, defende o seu povo no Armagedon. Então, boa parte deste capítulo 18 nós já estudamos, e agora nós vamos continuar do parágrafo 16 até o final. Nesses 10 parágrafos, eu gostaria de destacar 2 pontos aqui que nós vamos observar. Falando sobre a ira de Jeová. Quando vai se acender o furor de Jeová? Vamos observar no estudo quando isso vai acontecer. E um outro subtítulo, como Jeová vai expressar seu furor? Então, esses 2 pontos, quando e como. Então, nosso irmão Petros irá fazer a leitura para nós do parágrafo 16 e 17, e depois os irmãos poderão fazer aplicações locais, comentar os textos que não estão transcritos, né, aplicações para a nossa congregação. Parágrafo 16 e 17, a leitura. Jeová já estabeleceu o dia para a guerra final, e ele sabe quando será o ataque contra o seu povo. Mas como Jeová sabe disso? Como vimos no capítulo 17 deste livro, Jeová diz a Gog: porei ganchos nas suas mandíbulas. Jeová vai guiar os assuntos para que as nações ataquem o povo de Deus. Isso não quer dizer que é Jeová quem vai fazer esse ataque, nem que ele vai forçar os inimigos a atacar seu povo. Mas Jeová pode ler corações e, por isso, ele sabe como os inimigos vão reagir diante das circunstâncias. Então, como Jeová sabe quando será um ataque contra o seu povo? Como é que ele sabe disso? Vamos começar com o irmão Cláudio. Então, conforme Mateus capítulo 24, versículo 36, já vai estabelecer o dia para essa guerra final. Por isso ele já sabe o momento que vai fazer isso. Isso, muito bem. Vamos ver ainda, irmão Alvanos. Também conforme Isaías 46, 9 e 10, Jeová tem a capacidade de dizer com muita antecedência o que vai acontecer no futuro. Então, ele sabe ler corações, ele pode fazer isso, e ele sabe como os inimigos dele vão reagir diante das circunstâncias que surgirem no futuro. Isso mesmo. Vamos à frente, então, parágrafo 18, é a leitura. Vimos que Jeová não vai começar a batalha, nem vai forçar seus inimigos a fazer isso. Então, por que simples humanos iriam lutar contra o Todo-Poderoso? Bem, pode ser que naquela ocasião eles estejam convencidos de que ou Deus não existe, ou ele não vai interferir nos assuntos humanos. Talvez eles pensem assim: nós acabamos de eliminar as religiões. Se Deus existisse, com certeza teria defendido as religiões que diziam representar a ele. Só que eles não vão perceber um detalhe. É Jeová quem vai colocar no coração deles a ideia de acabar com as religiões que, de forma tão descarada, mancham o seu nome. Então, por que simples humanos iriam lutar contra o Todo-Poderoso? Vamos ver. Aqui na frente. Elaine. Irmã Elaine. Então, nós podemos ver aqui, porque talvez eles vão achar que naquela ocasião Deus não exista. Ou, se Deus existisse na mente deles, ele ia interferir em alguma coisa. Mas como não, talvez eles vão pensar que por eles eliminarem as religiões, se Deus existisse, ele teria defendido as religiões, né? E aí eles não vão perceber que Jeová que vai colocar essa ideia no coração deles de acabar com a religião. E isso vai ser uma forma que Jeová vai fazer com que eles mesmos caia no laço deles mesmos. Muito bem, irmã Elaine, atingiu bem o ponto ali, né? Vamos à frente agora, parágrafo 19. Algum tempo depois que a religião falsa for destruída, é bem possível que Jeová faça seu povo divulgar uma forte mensagem.
Em Apocalipse, ela é comparada a pedras de granizo de uns 20 quilos. Talvez essa mensagem seja uma declaração de que os sistemas político e comercial do mundo estão prestes a acabar. Essa mensagem vai atormentar as pessoas a tal ponto que elas vão blasfemar contra Deus. É possível que seja essa mensagem o que vai fazer as nações atacarem o povo de Deus numa tentativa de nos destruir para sempre. Elas vão achar que somos um alvo fácil, mas vão estar muito enganadas. Então, o que é bem provável que aconteça depois que a religião falsa for destruída? Irmão Sérgio. Possivelmente Jeová faça que seu povo divulgue uma forte mensagem que talvez inclua algum tipo de declaração sobre que os sistemas políticos e comerciais estão próximos a acabar. E, evidentemente, esta mensagem vai deixar bem irritado aos governos, né? Estes grupos. Né? Então, possivelmente, por motivo dessa mensagem, se sentam incentivados a querer atacar o povo de Jeová para querer destruí-lo para sempre. Muito bem, isso mesmo. Vamos ver quem é irmão Alvanos. Então, isso está de acordo com o que diz Apocalipse 16, 21, onde fala dessas pedras de granizo de 1 talento, que é dá um pouco mais de 20 quilos, né? Então, essa mensagem vai ser como isso, né? Como se fossem essas pedras. Isso vai fazer com que as pessoas elas se sintam atormentadas a ponto de elas blasfemarem contra Deus por causa dessa mensagem. É que elas vão querer atacar o povo de Deus, né? Vão achar que nós somos um alvo muito fácil. Muito bem. Então, agora vamos ver aqui a continuação do outro ponto que a gente havia comentado. Né? Já vimos ali como Jeová vai expressar seu furor. Vamos ver na continuação dos 2 parágrafos seguintes. Como vimos no capítulo 17 deste livro, Ezequiel usa o título Gog da terra de Magog para se referir a uma coalizão ou grupo de nações que vai nos atacar. Mas a união entre os membros dessa coalizão vai ser apenas de fachada. Por fora, vai parecer que eles cooperam entre si, mas na verdade o que vai existir é um espírito nacionalista, de competição e de orgulho. Para Jeová vai ser muito fácil fazer com que a espada de cada um se volte contra o seu próprio irmão. Mas quem vai destruir as nações não são os homens. Antes de serem destruídos, nossos inimigos vão ver o sinal do Filho do Homem, provavelmente coisas sobrenaturais que vão mostrar o poder de Jeová e de Jesus. Os inimigos vão ver coisas que vão deixá-los com muito medo. Como Jesus predisse, pessoas desfalecerão de medo, na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada. Os inimigos vão ficar desesperados quando perceberem que cometeram um grande erro ao atacar o povo de Jeová. Eles serão obrigados a reconhecer o papel do Criador como comandante militar, Jeová dos exércitos. Jeová, sem dúvida, vai usar seus exércitos celestiais e as forças da natureza, tanto para proteger seus servos leais, como para destruir os inimigos. Então, aqui nós temos 2 perguntas. A parte A, quem é Gog? Vamos ver a irmã Romina. É uma coalizão de nações que vai atacar o povo de Deus. Muito bem. Agora, antes de fazermos a pergunta B, gostaria que alguém pudesse ler para nós, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem gostaria de ler? Irmã Melissa. Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento. Obrigado pela leitura, irmã Melissa. Então, com base no que nós lemos aqui, segundo a Bíblia, então, e até o parágrafo, o que vai acontecer com Gog? Que o texto mostrou. Meu irmão Márcio.
O texto deixou bem claro que Jeová usa o seu poder tanto para proteger os seus servos, como para destruir aqueles que são seus inimigos. E Gog é um inimigo de Jeová. Então, eles realmente serão destruídos, mas não antes de reconhecer que é Jeová que está agindo contra eles. Isso mesmo. Aí, se nós olharmos aqui essa gravura, que nós vamos observar aqui, então, correspondente ao parágrafo 21, o que nós podemos entender aqui dessa gravura? Qual é a ideia que nos passa aqui? Vamos ver. A irmã. Então, nós vemos que, de acordo com Mateus 24:30, antes deles serem destruídos, eles vão ver o sinal do Filho do Homem, né? Provavelmente, como diz o parágrafo 21, coisas sobrenaturais que vão mostrar o poder de Jeová e de Jesus. Seu povo será protegido, o povo de Jeová, mas os inimigos serão destruídos. Muito bem. Obrigado, irmão Rosângela. Então, veja só, né? Usando ali a legenda que é até comentada ali, conforme a gente pode observar, o exército, né? Jeová vai usar o seu exército. A gente aprendeu semana passada que um anjo fez o quê? Irmão Márcio. Matou 185 mil soldados assírios. Então, imagina um grande exército, né? Então, estamos aqui, por assim dizer, bem garantido, falando assim, desse aspecto, né? Muito bem, então. Vamos, já atingimos aqui o ponto, observar a leitura agora, os dois próximos, 22 e 23. Imagine como Jesus deve estar ansioso para liderar o ataque contra os inimigos de Deus e proteger os que amam e servem o seu Pai. Imagine também como os ungidos vão se sentir. Em algum momento, antes de o Armagedon começar, os ungidos que ainda estiverem na terra vão receber sua recompensa celestial. Assim, todos os 144 mil vão poder lutar ao lado de Jesus na batalha. Sem dúvida, muitos ungidos têm feito boas amizades com membros das outras ovelhas ao trabalharem lado a lado com eles nesses últimos dias. No Armagedon, os ungidos vão ter a autoridade bem como o poder para defender aqueles que os apoiaram lealmente nos momentos difíceis. Os anjos também vão fazer parte do exército celestial liderado por Jesus. Eles já ajudaram Jesus a expulsar Satanás e os demônios do céu. E hoje eles ajudam no trabalho de reunir os sinceros que querem adorar a Jeová. Faz todo sentido Jeová usar os anjos para proteger os leais no futuro. E o mais importante, todos do exército de Jeová vão ter o privilégio de santificar e defender o nome de Jeová. Como? Por ajudarem a destruir os inimigos de Deus. Então, nós temos aqui também mais duas perguntas, né? Então, quem vai proteger o povo de Deus? Quem? Irmão Shen. Então, um grande exército, né? Composto pelos 144 mil ungidos e um exército de anjos vão proteger o povo de Jeová. Isso. Bem, obrigado, irmão. Vamos ver ainda, irmão Maurício. E nós confirmamos isso, né, que os ungidos na terra estarão com Cristo, porque Apocalipse 17, versículos 12 a 14, por exemplo, 14 diz, né, eles batalharão contra o Cordeiro, mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá, os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Então, os ressuscitados ungidos todos estarão com Cristo nessa batalha. Muito bem, obrigado por destacar o texto. Irmão Márcio. Achei interessante que no início do parágrafo 22 mencionou que Jesus ele também deve estar ansioso, além de lançar esse ataque contra os inimigos de Deus, mas também de proteger o seu povo, né? Proteger o povo de Jeová, as pessoas que estão se empenhando, perseverando, né? Porque Jesus ele tem plena empatia de tudo que os seres humanos têm passado, principalmente os servos leais de Jeová, né? Então, com certeza, mostra para a gente o quão veraz vai ser o ataque e também a proteção em cima do povo de Jeová, né? Muito bem. Então, a parte B, como eles, sem dúvida, vão se sentir por participarem nessa tarefa? Irmã Rosângela.
Então, no caso de Jesus, nós vemos vários textos da Bíblia que mostram como ele ama os filhos dos homens. Então, proteger o povo de Deus, os seus amigos, vai ser algo muito prazeroso para Jesus, né? E também os ungidos, eles têm amigos aqui, né, que eles fizeram enquanto aqui na terra. Então, eles vão ter essa autoridade de defender aqueles que os apoiaram. Então, vai ser muito bom para eles também. E os anjos, né, que sempre estão olhando para as coisas aqui na terra, vão ter o privilégio de proteger o povo de Deus e, ao mesmo tempo, santificar e defender o nome de Jeová. Isso mesmo. Então veja como Jeová ele é um Deus amoroso, né? Ele podia fazer tudo sozinho, né? Ele quer compartilhar essa alegria de até mesmo ajudar a santificar o nome dele, né? Então a gente, por exemplo, dos parágrafos do 22 e 24, aqui podemos até comentar essa foto, né? Essa gravura que aparece aqui nessas páginas, nesses parágrafos correspondentes, falando sobre esse grande dia. Qual é a ideia que nos passa aqui então? Irmão Shen. Então, nessa figura deixa bem claro os poderes celestiais ali amostras, né? Então, os anjos ali protegendo. Ali vemos até umas nuvens fechadas, né? Trazendo terror, não para o povo de Jeová, mas o terror para aqueles que perseguem o povo de Jeová como Gog. Isso mesmo. Obrigado. Vamos à frente, então, parágrafo 24. Esse exército poderoso está decidido a fazer a vontade de Jeová e vai proteger-os da grande multidão. Por isso, os da grande multidão não vão precisar ter medo. Na verdade, eles vão se pôr de pé e levantar a cabeça, porque o livramento está se aproximando. Assim, antes de o dia de Jeová chegar, é importante ajudarmos o máximo de pessoas possível a conhecer e a amar o nosso Pai, que é misericordioso e vai nos proteger. Então, como os da grande multidão vão se sentir? Vamos ver, irmão Sérgio. Sem dúvida, os eventos vão ser realmente impressionantes, não? Mas não precisamos ter medo. Todo o contrário, não? Como Jesus falou, vai ser um momento em que vamos poder nos pôr de pé, levantar nossa cabeça, porque o livramento está se aproximando. Muito bem. E quem gostaria de ler para nós Sofonias capítulo 2, versículos 2 e 3? Irmão Márcio. Antes que o decreto se cumpra, antes que o dia passe como a palha levada pelo vento, antes que a ira ardente de Jeová venha sobre vocês, antes que o dia da ira de Jeová venha sobre vocês, busquem a Jeová, todos vocês, mansos da terra, que obedecem aos seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Obrigado, irmão Márcio, pela boa leitura. Então, segundo esse texto, e o dia de Jeová se aproxima muito rápido, onde nós devemos entrar, então, segundo o versículo bíblico? O que nós temos que fazer? Irmão Morimoto. É desde já mostrar nossa confiança em Jeová, mostrar nossa obediência ao nosso Deus, porque provavelmente seremos escondidos, né? Não precisamos ter medo, conforme já bem mencionado, mas teremos a proteção, né? Assim como no passado, Jeová nunca ele destruiu os bons, os mansos com os maus. E assim também, conforme vimos também na ilustração, os mansos estavam no meio ali, né? Então, Jeová conhece e salvará todos aqueles que manterem a lealdade para com ele. Verdade. Muito bem, então nós vamos agora ao nosso último parágrafo 25. As guerras humanas trazem confusão e grande sofrimento, mas a guerra do Armagedon vai trazer paz e felicidade. Imagine como vai ser a vida depois que a ira de Jeová acabar, se os guerreiros não tiverem mais que usar suas espadas e essa grande batalha tiver terminado. Vamos estudar sobre esse maravilhoso futuro no próximo capítulo. Muito obrigado, irmão Petro, pela excelente leitura. Então, o que vamos estudar no próximo capítulo? O que nós vamos estudar? Irmão Márcio?
nós vamos ver como vai ser a vida depois que a ira de Jeová acabar, no maravilhoso futuro que virá. Muito bem, isso mesmo. Então, conforme essas perguntas que aparecem aqui, ó, como Jeová ele vai expressar sua ira, que a gente observou no estudo, irmão Alvanos. Jeová vai usar os seus exércitos celestiais e as forças da natureza, tanto para proteger os seus servos leais, como também destruir os seus inimigos. Muito bem. E por que devemos apoiar a adoração pura com coragem hoje? Irmão Pétrios. Porque estamos do lado de Jeová, né? E se a gente está do lado de Jeová, para que a gente precisa ter medo? E também essa é a hora de ajudarmos o máximo de pessoas possível.